Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e este é mais um vídeo da série Um Conto por Mês. Nos vídeos anteriores dessa série, nós já conversamos sobre um conto da Daphne du Maurier chamado Don't Look Now. Também já conversamos sobre um conto do Guy de Maupassant chamado Uma Aventura Parisiense. E no último vídeo nós comentamos sobre um conto do dinamarquês Hans Christian Andersen chamado A Menina dos Fósforos, ou A Vendedora dos Fósforos. E no vídeo de hoje eu vou aproveitar que eu estou finalizando a minha dissertação de mestrado na Universidade de Leiden sobre Charles Dickens, o gótico em Bleak House e em duas adaptações teatrais em 1853, então ainda estou em ritmo, em clima dickensiano, então eu trouxe para vocês um conto do Charles Dickens que é um dos meus contos preferidos. Como vocês já sabem, como eu já expliquei em outros vídeos, Charles Dickens nasceu em 1812 na Inglaterra e morreu em 1870, e ele foi um dos principais escritores ingleses do século XIX e um dos principais nomes da literatura mundial. Ele escreveu livros que ficaram famosos mundialmente, como, por exemplo, Oliver Twist, Bleak House, Pickwick Papers, Grandes Esperanças, entre outros. Mas o que nem todo mundo sabe é que Charles Dickens escreveu diversos contos. Ele trabalhou também como jornalista e ele escrevia diversas peças literárias para diversos jornais. Então ele costumava publicar histórias e contos em periódicos. E o conto que eu escolhi para conversar com vocês hoje se chama O Sinaleiro e foi publicado pela primeira vez em 1866 na revista que o Charles Dickens editava, chamada All the Year Round. E essa é uma história sobrenatural, é uma história de fantasma. Para quem gosta de histórias de fantasma, O Sinaleiro, que eu vou conversar com vocês hoje, é uma ótima pedida, e também o conto novela chamado O Conto de Natal, ou A Christmas Carol. Vocês talvez lembrem do filme com o Jim Carrey. Também é uma história escrita por Charles Dickens e que mistura Natal e fantasmas. Mas a história de hoje não tem nada a ver com Natal, se chama O Sinaleiro. A versão desse conto que eu tenho faz parte dessa coleção da Penguin chamada The Penguin Book of Ghost Stories from Elizabeth Gaskell to Ambrose Bierce. Então, é uma coleção de histórias sobrenaturais, de fantasmas da era vitoriana, que foram editadas, organizadas pelo Michael Newton, que é o meu orientador na Universidade de Leiden. Então, é por isso que eu tenho o livro dele aqui, que também tem, para quem se interessa por histórias de fantasmas e pela literatura gótica e pelo século XIX, pela era vitoriana, essa versão da Penguin traz uma introdução escrita pelo Michael Newton, o meu orientador, muito legal, sobre fantasmas na literatura durante o século XIX. Então, quem se interessar, essa edição é legal, principalmente não só pela seleção de contos que são muito interessantes, mas também pela introdução. Como o Charles Dickens já morreu em 1870, então os livros dele já estão em domínio público, então é possível encontrar diversas versões desse conto O Sinaleiro na internet, em inglês ou traduções para o português. O conto traduzido para o português também já foi publicado no Brasil em diversas coletâneas. Eu sei que eu tenho no Brasil uma ou duas coletâneas de histórias de fantasmas que eu gosto muito, que contém essa história também. Eu já li esse conto se não me engano, 4 vezes, essa foi a 4ª vez, e toda vez eu me surpreendo com essa história porque é sensacional. Então a história é mais ou menos assim. Um homem está fazendo o seu passeio no início da noite quando ele chega em um precipício e do outro lado do precipício ele consegue ver o trilho de um trem com um túnel e uma cabaninha onde fica o sinaleiro, que é essa pessoa que sinalizava para os trens. Ele vê aquele homem solitário ali naquela cabaninha, naquela cabine, então ele decide chamar a atenção do homem para iniciar uma conversa. Então ele fala: "Ei, aí embaixo!" E o sinaleiro então se apavora,
mas depois ele percebe que é um homem que tá lá em cima no penhasco, e ele mostra como ele faz para descer, então o homem desce e os dois começam a ter uma conversa. O sinaleiro então conta um pouco para o homem do seu trabalho, que é um trabalho muito monótono, porque ele fica ali o dia inteiro naquele lugar sozinho, só sinalizando para os trens, então ele tem que prestar muita atenção em horário, ser pontual, mas ele não tem contato com outras pessoas, então é um trabalho um tanto quanto monótono. E o homem começa a perceber que o sinaleiro parece estar um pouco agoniado, parece que algo o perturba. Então ele pergunta o que é que o está perturbando e ele diz que ele vai contar para ele quais são os seus problemas no dia seguinte. Então no dia seguinte, o homem volta mais uma vez à cabine do sinaleiro para conversar com ele na noite seguinte, porque ele trabalha durante os turnos noturnos. E então ele chega, os dois começam a conversar mais uma vez e o sinaleiro então decide se abrir para ele e contar o que é que o está perturbando. Ele diz que mais ou menos 1 ano atrás ele estava fazendo o seu trabalho quando de repente ele escutou alguém chamando: "Ei, aí embaixo!" E ele olhou pela janela e viu um homem acenando, uma figura acenando no meio do trem, no meio do trilho do trem. E ele ficou preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa. Então ele pega a lanterna, sai correndo atrás dessa figura, mas ela simplesmente desapareceu, não consegue encontrar esse homem em nenhum lugar. Então ele manda mensagens para as outras estações de trem, mas tudo parece estar em ordem, então ele resolve esquecer. O problema é que algum tempo depois acontece um acidente na linha em que ele trabalha e diversas pessoas morrem e ficam feridas. Então ele começa a ficar um pouco angustiado com essa coincidência que no mesmo dia que a figura aparece, acontece um acidente de trem terrível. Ele aos poucos esquece desse incidente. 6 meses depois, ele está lá fazendo seu trabalho mais uma vez, quando ele olha pela janela e vê a figura mais uma vez. Dessa vez a figura está com as mãos na frente do rosto, como se tivesse muito triste ou lamentando algo. Então ele fica muito apavorado porque essa figura aparece mais uma vez, mas ele não sabe o que fazer. Então a figura desaparece e ele acaba deixando para lá. E algum tempo depois passa então outro trem e tem algumas pessoas que estão desesperadas dentro do trem, abanando. Então ele pede para o motorista parar o trem e eles descobrem que dentro de um dos compartimentos uma jovem mulher muito bonita tinha morrido abruptamente. Ninguém sabe a causa. Então ele começa a ficar realmente preocupado, porque as 2 vezes que essa figura apareceu, aconteceu em cada uma das vezes um acidente que ele não conseguiu evitar. Então o homem que tá conversando com ele tenta acalmar o sinaleiro, dizer que foi coisa da cabeça dele, mas os dois começam a ficar preocupados porque realmente as coincidências são muito grandes. Então o sinaleiro disse que as coisas estão ainda piores, porque há mais ou menos 1 semana ele está vendo essa figura mais uma vez que aparece acenando para ele no meio do trem diversas vezes. E até então não aconteceu nada, mas ele está com aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Então, o homem acalma o sinaleiro e diz que vai ficar tudo bem, que no dia seguinte ele vai voltar com a ajuda de algum médico ou algo assim para tentar acalmar os nervos do sinaleiro. Mas eu não vou contar para vocês o que acontece no dia seguinte ou o que significa essa terceira aparição que o sinaleiro está vendo. O que eu posso dizer é que é um conto bem curtinho, umas 10, 11 páginas, e que você lê uma página atrás da outra porque você quer saber o que vai acontecer e você sente os pelos arrepiarem só de pensar nessas aparições e nesse homem sozinho e durante a noite, nesse lugar inóspito que não tem ninguém, em que bate um vento frio, enfim. Quem gosta de histórias de terror ou histórias de fantasma vai gostar dessa história do Charles Dickens. Lembrando a vocês que eu já fiz um vídeo aqui pro canal visitando a casa em que Charles Dickens morou no início do século XIX, vou deixar o card aqui em cima. Também fiz um vídeo no início do canal sobre dicas de leituras sobre Dickens, então se vocês tiverem interesse também vou deixar o card aqui em cima.
E vocês também são fãs de Dickens? Você já leu algum conto ou algum romance de Dickens? Se sim, deixa aqui nos comentários. Me diga qual é o seu livro preferido de Dickens ou qual é a sua história preferida. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de conto desse mês. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!